Nesse dia das mães, quero deixar uma palavra bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Mateus 20, versículos 20 e 21. Mateus 20, 20 e 21. Eu vou ler aqui na Bíblia e depois vou pedir que nós possamos ler na linguagem da tela, todos juntos. Diz assim: então aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Amém. Vamos ler juntos ali, 20 e 21. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus, ele tem uma narrativa, e ele já bebe da narrativa de Marcos, porque embora o Evangelho de Mateus seja o primeiro dos evangelhos, de forma como temos na Bíblia, mas ele veio depois de Marcos. Os estudiosos dizem que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, e daí de Marcos os outros evangelistas, Lucas e Mateus, beberam, não é? E João, um evangelho um pouco mais diferencial, mas o primeiro deles foi Marcos. E Mateus tem uma narrativa própria, não é? Porque em Marcos, se os irmãos forem atentar o texto correlato a este texto aqui, na realidade não é a mãe desses 2 filhos que vai pedir a Jesus. São eles mesmos, pelo relato de Marcos. Eles mesmos. Quem é essa mãe aqui? Segundo o Evangelho de Marcos, nós temos pelo menos uma dedução, não podemos afirmar categoricamente, e nós sabemos que aquilo que a Bíblia não diz, a gente não tem por que afirmar, mas há uma possibilidade, como eu tinha um professor de teologia bíblica que ele sempre dizia, há uma possibilidade de essa mãe ser Salomé, uma das mulheres que fazia parte do grupo ali de Cristo. Ela sempre estava com Maria, ela sempre estava com outras mulheres, servindo, acompanhando o grupo apostólico e servindo a Cristo. As roupas, não tenha dúvida disso, porque a Escritura diz, a Bíblia, as roupas que Jesus usava, e quem sabe até alguns dos discípulos, porque eles abriram mão, não é, de trabalho, abriram mão de tudo, né? Não viviam uma vida nômade, mas era um tipo de discipulado contínuo e constante. Então essas roupas eram essas mulheres que serviam o Mestre. Por isso que nós notamos a possibilidade dessa mãe aqui, não é, tão zelosa pelos filhos, e alguém com uma crítica um pouco mais severa, interesseira, não é, por parte da mãe. É possível que seja Salomé, uma mulher que estava acostumada a lidar com o grupo apostólico, a estar perto do Cristo, não é, de Jesus. Então, é possível que seja isso. Os 2 filhos, irmãos, também não temos como, aqui, pela narrativa de Mateus, afirmar, mas, segundo Marcos, aí já diretamente, Marcos diz claramente que foram Tiago e João, os filhos, chamados filhos do trovão, não é? Então, esses 2 discípulos chegam a Jesus, segundo a narrativa de Marcos, e eles mesmos pedem a Jesus, fazem esse pedido aqui de um sentarem à direita e outro à esquerda no reino, não é, do Senhor. Nós notamos que isso não é o caso aqui da mensagem, mas isso gerou uma celeuma no grupo, porque quando Jesus disse: olha, você sabe o que vocês estão pedindo mesmo? E ele disse também, pela narrativa de Mateus, a mãe,
Vocês sabem mesmo o que vocês estão pedindo? Porque assim, sentar à direita e à esquerda é algo que eu não tenho como agora prometer a vocês, porque está reservado àquele que o Pai, inclusive, vai permitir que isso aconteça. E nós percebemos, irmãos, claramente aqui nesse contexto, que esses discípulos e que essa mãe, eles têm uma oportunidade de fazerem um pedido a Jesus. É interessante o texto, o primeiro verbo, aproximando-se. Nós percebemos que Jesus, ele não tinha essa coisa de você não ficar perto dele durante o seu ministério. Ele não era arredio, ele não tinha um gabinete refrigerado, até porque não tinha climatizador nesse tempo, ar-condicionado, mas ele não tinha essa questão de que você tinha que fazer uma inscrição burocrática para poder falar com ele. Você tinha que obedecer todo um trâmite protocolar para que fosse conversar com Jesus. Não. Enquanto ele conviveu aqui no seu ministério de 3 anos, ele foi acessível. Não apenas àqueles que estavam próximos, mas ele foi acessível a qualquer pessoa. Bastava muitas vezes ele estar passando por um local e por um grito de um cego, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E alguém dizer: olha, ele está te chamando, escutou lá, parou, então vamos lá. Então Jesus era acessível, ele não criava barreiras, ele não criava muros para poder dizer: eu sou o Filho de Deus e não estou me aproximando daqueles a quem eu vim salvar. Não, ele era acessível. Por isso que Salomé, mesmo fazendo parte do grupo, ela se aproxima de Jesus. E o texto diz que ela se aproximou de Jesus, essa mãe, dos filhos de Zebedeu, e nós já temos a indicação do seu pai, não é? E aí ligamos uma coisa à outra, porque a esposa de Zebedeu era Salomé. Esses homens, podemos dizer, eles deixaram, tempo atrás, as suas redes, a sua profissão, e deixaram o seu pai, que tinha uma empresa de pesca, quando Jesus os comissionou, e agora eles têm, mãe e filhos, a oportunidade de pedirem a Jesus. Antes do pedido, é importante frisar, porque o texto diz isso, que essa mãe, ela se dobra diante de Jesus e ela adora. Ela adora. Olha, para um judeu fazer isso, ele reconhecia o judeu, depois do cativeiro de 70 anos, cativeiro babilônico, e depois daquele período do Medo-Persa, eles entenderam claramente que só deveriam adorar Yahvé, a Deus, a Adonai, como eles chamavam. Para um judeu como essa mulher se dobrar diante de Jesus, ela estava dizendo: eu reconheço que o Senhor é o Messias enviado. Eu reconheço que o Senhor veio para libertar a nossa nação do jugo romano. Eu reconheço que foi o Senhor que enviou. Então, era um reconhecimento claro dessa mãe. E ela se dobra, e ela adora. Quem somos nós para podermos questionar aqui, como às vezes a gente vê alguém querendo, não é, fazer essa insinuação de uma adoração interesseira para depois pedir. Dobra-se para depois pedir. Nem eu, nem você, meus irmãos, não é, temos essa condição. Porque assim, a adoração, só Jesus vê de fato o coração. Os gestos, as manifestações de dobrar-se, de levantar de mãos, eles são importantes e não há problema algum, mas de fato lá dentro só Deus pode fazer esse juízo de valor. Porque nós somos tendenciosos a fazermos a leitura do rótulo, da embalagem. Lembra que quando Samuel, e olha que Samuel era chamado um homem de Deus mesmo. Samuel era um profeta do Senhor, a quem o Senhor desde menino falava audivelmente. E quando ele chega na casa de Jessé, diante dos filhos, que inclusive aquele que seria ungido não estava presente, e quando Samuel vê logo Eliabe alto, esplendoroso, quem sabe para a juventude de hoje, malhado, né? Musculoso, não sei se seria tanto, porque ele deveria estar como Davi, cuidando das ovelhas,
Como disse certo pregador, ele estava em casa. Mas quando Samuel olha, diz: é esse que o Senhor ungiu. Olha, pela aparência, pelo rótulo, pela embalagem. E automaticamente o Senhor disse: ô Samuel, faça o seguinte, você só vai ungir quem eu lhe disser. Nem vá com esses seus olhos aí, limitados, humanos, e às vezes até me permitam, porque o pregador não precisa pedir licença para dizer algumas verdades bíblicas, inclusive do momento. E às vezes preconceituosos, os seus olhares, Samuel. Nem vá fazendo essa leitura, porque você só vai ungir quem eu lhe disser, e eu já tenho o meu escolhido. Então, aqui nós não temos como julgar a adoração dessa mãe de Salomé, não é? Ela se dobra e ela adora o Senhor. Ela adora. E ela adora Jesus ali. E o texto diz que ela teve a oportunidade de pedir. Por isso que o tema dessa mensagem é pedido de uma mãe. O pedido de uma mãe. Ela teve a oportunidade de pedir, fazendo-lhe um pedido. Um pedido. E Jesus, inclusive, pergunta categoricamente para ela: o que queres? O que queres, mulher? O que seja feito? Você, mãe, imagina você tendo essa oportunidade, agora, presencialmente, porque eu quero dizer uma coisa a você. Aquele Jesus que estava aqui nas Escrituras que nós estamos lendo, hoje, ele está aqui conosco. E hoje, você pode pedir a ele, assim como essa mãe aqui fez o pedido. O nosso Jesus não está morto, ele está vivo, e ele está acessível hoje. Mas, note bem, me acompanhe, Jesus aqui presencialmente, como a gente, esse termo a gente vai usar muito, né? Presencialmente, online, e aí são termos, eu acho que daqui para frente, não é? Jesus aqui, você tendo a oportunidade de fazer um pedido. O que queres? O que queres, mãe? Para não ficar só nas mães: o que queres, filho? O que queres, pai? O que queres, crente? O que queres, pastor? O que queres? Um pedido, a oportunidade de você fazer um pedido. Assim como as pessoas às vezes entravam diante do rei. E olha, para entrar diante do rei, na antiguidade, era um negócio interessante. As pessoas, quando elas iam colocar, às vezes, os seus pedidos diante dos monarcas, elas já entravam de lá do tapete vermelho, já se dobrando, e elas vinham se abaixando, e o rei, em algumas situações, ele tinha que estender o cetro para que aquela pessoa pudesse chegar. Se naquele dia ele tivesse, quem sabe, brigado com a rainha, é possível que ele não estendesse o cetro àquela pessoa, dependendo do humor. Por isso que há algumas questões de governos que nós não devemos pegar o caminho, somente quando eles são absolutistas, não é? Se ele não estendesse o cetro, quem sabe aquela pessoa poderia até, se não saísse correndo dali, expulsa, poderia até ser morta. Mas o pedido diante do Rei Jesus estava disponível a essa mãe. O que queres? O que é que você pediria, mãe, para o seu filho, para a sua filha, para os seus filhos? O que é que você pediria? Que pedido você faria a esse que detém todo o poder de lhe dar aquilo que é possível ao seu pedido? Porque tem gente que também pode pedir metade do reino, como às vezes os reis, na sua, muitas vezes até arrogância e demonstração de poder, você vai ver na Bíblia a expressão: pode pedir metade do reino que será teu. Ali é uma expressão idiomática. Não seria dado metade do rei. Era para o rei demonstrar o poder que ele tinha. Ou seja, eu sou o Todo-Poderoso, o rei está dizendo, humanamente falando aqui, e se o que você pedir vai ser atendido. Então pode pedir até metade do reino. Mas pense o que você pediria. E essa mãe de Tiago e João, esposa de Zebedeu, Salomé, ela respondeu
dize que estes meus 2 filhos se assentem, uma à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Um pedido. Pedido de que eles fossem coparticipantes, príncipes, porque quem sentava à direita e à esquerda do rei ou era rainha ou eram príncipes. Às vezes nem princesa sentava, o príncipe que estava para ascender ao trono. Permite que esses meus 2 filhos sentem uma à tua direita e à tua esquerda no teu reino, não é? Esse foi o pedido. Nós, irmãos, percebemos claramente aqui que Jesus, nos versículos seguintes, como nós citamos, ele vai ali dar uma lição. Ele vai dar uma lição de que, na realidade, aquele pedido, nós nem às vezes procuramos o termo adequado para colocar, mas alguém poderia dizer, e se dissesse acertadamente faria, foi um pedido desperdiçado, irmãos. Porque foi um pedido incoerente, foi um pedido que hoje nós poderíamos dizer fora da vontade de Deus. Foi um pedido desperdiçado, porque não se tinha a dimensão do que estava pedido. Não se tinha a dimensão da complexidade, da profundidade do que se estava pedindo. Na mentalidade de Salomé, na mentalidade de Tiago e João, o reino que a sua mãe se refere aqui era um reino temporal. Era um reino humano, político humano. Na visão dos judeus, a priori, era que Jesus veio, porque lá atrás haviam profecias até que davam isso a entender, só que de que Jesus viria, o Messias viria e destronaria o jugo de Israel, e aquele que estava ali dominando Israel era Roma. Dominava Israel e tinha um império poderoso na época, mas a mentalidade, o entendimento era limitado. Por quê, irmãos? Porque era um reino temporal na mente desses filhos. Na mente dessa mãe, era um reino terreno. Era um reino político. E Jesus não veio aqui implantar um reino terreno. É um reino celestial, com valores celestiais, que tem implicação no reino terreno. Tem sim. Porque a questão da espiritualidade do reino não tira de rota as implicações benéficas, salutares do reino de Deus aqui na terra. Os cidadãos do reino de Deus e cidadãs, que são os crentes em Cristo Jesus, eles devem fazer diferença, sim, no reino terreno. Agora, os valores são diferentes. São opostos até. Então, aí nós temos o contexto da coisa, do texto, né? E percebemos que o pedido não foi atendido. O pedido não foi atendido. Por causa desse entendimento limitado. Mas eu quero agora voltar à expressão que queres. Porque o pedido de uma mãe que foi lá, ele está hoje plenamente possível para você que é mãe. O que queres para os teus filhos ou para o teu filho? O que queres? Qual é o pedido que você vai fazer hoje para o seu filho? Quem sabe você diz, pastor, o senhor não sabe da história. Sei, você já tem pedido há anos, quem sabe. Você já tem orado por esse filho, por essa filha há anos. E não importa, muitas vezes, porque assim, às vezes a gente pensa que quando eles estão nos nossos braços, né? A gente está ali com eles e é como se fossem ficar para sempre. Não ficam. Eles vão crescendo e eles constituem família. E como eu disse um domingo desse aqui, isso não foi domingo passado, esse vínculo de paternidade e maternidade não sai nunca. Não sai nunca. Para a mãe sempre será o meu filho. O meu filho. Às vezes nós não entendemos
quando a mãe de um delinquente, meliante, um assassino até, ela chega, e é triste quando às vezes a gente vê uma mãe sendo interrogada por um erro do filho, porque assim, se você diz, não, mas errou na educação, errou nisso, irmãos, nem sempre é assim. Eu conheço filhos de crentes que foram criados com tanto amor, com tanto carinho. É coisa de conhecer, não é de fachada, não, de conhecer. Zelosos pelos pais. E de maneira deliberada, própria, eles se afastaram, escolheram se afastar dos caminhos do Senhor, e estão afastados até hoje. Creio eu, e você deve crer também, porque vai tirar de nós a esperança e a gente morre. Eu particularmente creio que se a semente, porque é bíblico, a semente do Evangelho estando ali, naquele coração, ela está hoje sufocada, a luz ofuscada, mas ela vai brilhar um dia. E esse filho, ele sendo de Jesus, ele vai voltar, vai retornar. Retorna, irmãos. Retorna. Talvez, mãe, não queria dizer isso a você, mas isso é possível, talvez você nem veja. Eu peço a Deus que você veja. Mas se a semente do Evangelho, de uma promessa, porque assim, não quero pegar coisa assim exagerada, mas às vezes uma promessa dada, como Deus deu a Abraão, ela tem uma extensão na família, assim como também tem um ato de maldição. Eu não creio em maldição hereditária, assim, do caminho que às vezes propago. Mas tem ou não influência, irmãos? Tem. É inegável o zelo, o compromisso e a promessa feita por alguém, porque nós percebemos isso na vida dos personagens bíblicos. A Davi foi dito, jamais faltará alguém que se assente no trono. E não faltou mesmo. Note que no reino do norte, acabou, a gente viu ontem com os jovens, Jonas, não é? Que era do reino do norte, os assírios quando vieram, destruíram, nunca mais se viu falar em rei do reino do norte, onde os reis, na sua grande maioria, foram péssimos, um ou outro que se escapava. Mas no reino do sul, a Davi, o Deus de Israel disse, ele jamais faltará a Davi, quem se assente no trono de Israel, até que Jesus veio, descendente de Davi, de forma miraculosa e poderosa, se assentou no trono e reina hoje. Então, irmãos, nós cremos piamente que a questão da mãe, para a mãe, o filho sempre vai ser o querido, a querida em condições normais, não é? Condições normais. Como eu vinha dizendo, às vezes até alguém que tem trazido certo desespero à sociedade pelas suas ações. Não apenas esses que eu citei, mas aqueles de colarinho branco, aqueles corruptos, aqueles que hoje, muitas vezes, estão assentados em lugares onde eles jamais deveriam estar, porque a conduta não é condizente com a função. Mas para a mãe, às vezes a mãe diz assim, mas meu filho nunca fez mal a ninguém. É o meu filho, nunca fez mal. No coração de mãe, passa isso. Passa isso. Às vezes são poucas as mães, como eu vi um vídeo, e eu acredito que corre muita coisa hoje na internet, né, de alguém, inclusive com poder de polícia, dizendo, não, ele permitiu que fosse preso, foi preso, porque não é questão de permissão minha, e eu espero que ele pague, é meu filho, mas eu não ensinei dessa forma. Então, se errou, vai ter que pagar, diante das leis do nosso país. Irmãos, nessa manhã eu quero rapidamente deixar aqui algumas sugestões bíblicas, para que você possa pedir, e pedir bem. Você não queimar esse, vamos dizer, cartucho desse pedido, como Salomé fez. O que queres que te faça? Peça que seu filho, seus filhos, sua filha,
seja um ofertante, uma ofertante, como Abel foi. Peça isso. Nós temos registro no Gênesis, não vamos ao texto porque sabemos a história de cor e salteada. Caim e Abel, os dois irmãos, contexto lá de Gênesis, que nós estudamos no trimestre passado. Abel trouxe oferta, Caim trouxe oferta, mas há um diferencial ali no texto. Abel trouxe das primícias, do melhor do seu rebanho. Inclusive, em algumas versões trazem da gordura, não é? Do melhor. A gordura era o melhor, em condições normais ali, era o que ele tinha de melhor, as primícias do seu rebanho. Abel trouxe para ofertar. E não foi apenas a oferta, foi também a vida dele. Porque você vai notar lá em Gênesis que o Senhor atentou para a oferta e atentou para Abel. Atentou para os dois. E eu gostaria de dizer a você que o ofertante ele vem primeiro, o coração do ofertante. Porque a oferta vem depois, vem junto. Se o meu coração for um coração, de fato, contrito, de poder dar a Deus e oferecer a Deus, mesmo sabendo que Ele não precisa de nada, porque é bom que se diga que Deus de nada precisa. Quando nós falamos em ofertar ao Senhor, é oferecer a vida e ofertar os nossos bens como dádiva, para que Deus cumpra os seus propósitos em nossa vida. No caso de igreja hoje, seriam dízimos e ofertas para manutenção e expansão do reino de Deus. Mas naquele tempo era adoração mesmo, de fato, dentro daquele contexto. E ele traz do melhor. Ele não oferece o resto. Ele não oferece aquilo que sobra. Ele oferece as primícias. Peça que Deus possa dar graça que os seus filhos sejam um ofertante como Abel, que dê o melhor da sua vida e a sua vida seja uma oferta. A vida dos nossos filhos seja uma oferta ao Senhor. Não apenas o ofertar, mas a vida mesmo seja uma verdadeira oferta ao Senhor. E não dando o resto. Uma das coisas que... E eu não sou exemplo de estudante, viu? Porque sempre foi aquele tipo de estudante que gostava apenas de uma matéria, que era história, às vezes de geografia. O restante, Deus me livre, meu pai. Quando entrava numa química, numa matemática, foi cálculo, pronto. É meio que dissesse, como dizia o pastor Jabes aqui, esteja preso. Eu estava correndo. E muitas vezes só era aprovado porque me juntava com quem sabia. Disse, rapaz, você vai ter que me dar um jeito aqui. Me ensina, não é? Me ajuda aqui. E aí passava assim, daquele jeito, sabe? Mas uma das coisas que eu coloquei, já ouvi de alguns aqui, eu coloquei em meu coração de que as coisas da igreja elas teriam uma prioridade. Não faria nada no mundo que eu abrisse mão, nem um teste, aquela prova, na segunda-feira, 7h da manhã. Me faria perder algo no domingo na minha igreja. Eu estaria. E já ouvi de gente aqui. Já ouvi. Eu sei que os tempos mudaram e até dia de domingo se tem aula, né? Já foi. Mas o valor, o princípio, continua. Continua. De você dar e oferecer o melhor. Mas nós vamos adiante e vamos a uma segunda sugestão para você, mãe. Peça que seu filho tenha a integridade de José. A integridade de José do Egito. Meus irmãos, esse rapaz, e nem pense que eu vou citar muito mais mulheres, porque assim, é impressionante, o texto bíblico é muito mais presença masculina. Mas vem pelo menos aqui um elemento feminino. E quantas mulheres na Bíblia, nos bastidores, por causa do contexto bíblico, elas tiveram presentes. Então, as minhas citações serão, elas, dentro do aspecto masculino, mas estendidas a todos nós, porque é como uma lição. Não padrão, porque o nosso padrão é Cristo, maior. Mas é aquele tipo que a gente chama em teologia, que a gente pode mirar e dizer, não, eu quero ser assim. É um exemplo. Então,
Peça a seu filho, a sua filha, que ela tenha a integridade de José. Irmãos, José foi íntegro. Íntegro. É claro que nós poderíamos citar outras qualidades, outras graças, não é? Como diz o católico, e nós falamos também, cremos, como a prosperidade que o Senhor deu a José. Até na prisão, o sujeito crescia. Até na prisão, ele se destacava. Quando vai para o palácio lá do mordomo de Faraó, cresce também. E crescem também as lutas, as tentações, mas era íntegro. Era íntegro, coração inteiro, inteireza de vida. Não tinha essa lição dele poder separar as coisas na vida dele. Tudo provinha de Deus, era a graça de Deus, era a bênção de Deus, até o ser lançado no poço pelos irmãos e tido como morto. Quando ele se encontra anos depois com os irmãos, ele disse: quem foi que disse que foi vocês que planejaram aquilo ali? É claro que vocês intentaram com maldade. Vocês fizeram aquilo com maldade, só que o meu Deus, ele já estava vendo muito longe, aliás, ele já tinha projetado para que hoje nós pudéssemos estar vivos. A leitura na perspectiva divina, irmãos, dos nossos filhos, é coisa maravilhosa. E só de um coração íntegro pode brotar isso. Só de um coração íntegro pode brotar o perdão. José tinha, pense comigo, humanamente falando, ele tinha direito de se vingar. A gente pode até dizer que tinha sim. Ele tinha todos os motivos para ser alguém recalcado, com as marcas da vida de desprezo pelos irmãos. Mas esse sujeito, ele nos dá uma lição de integridade, de inteireza de vida, que eu mesmo quero ser como José. Então peça a Deus que seu filho, peça a Jesus que o seu filho seja íntegro, como José. Terceiro, peça a Jesus uma sugestão bíblica, que o seu filho, a sua filha, seja um adorador, uma adoradora, como foi Davi. Davi tinha vários dons e talentos. Guerreiro, habilidoso. Ninguém pensa em Davi alguém que não tinha habilidade na guerra. Não é? Era um ruivozinho, meio baixinho, como às vezes querem colocar. Não, guerreiro. O homem que quando viu, nós já sabemos de qual está atual, dos insultos lá de Golias, ele disse: quem é esse aí? O que é que ele está pensando? Ele está lidando com quem? Espera aí. Ele está pensando que está insultando nós aqui? Ele está insultando o Senhor dos Exércitos e eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Então era um guerreiro. Tinha habilidade, irmãos, em poder expandir o reino. Dificuldades na família, porque ninguém é perfeito. Muitas. Pai ausente. Teve dificuldade de lidar com Absalão. Porque quando Absalão faz, porque também Absalão, já falamos isso, e dia dos pais, se Deus permitir, vem mais. É claro que havia no coração de Absalão o se voltar para algo que não era correto. Aquele rapaz, ele tinha sérios problemas de integridade, Absalão. Ele queria tomar força ao reino do pai. Tinham coisas no coração de Absalão que não eram sadias em hipótese alguma. Mas também não era o caso de Davi dizer: olha, Davi disse a Joabe que ele venha, mas que eu não quero vê-lo. Quando soube do que Absalão tinha feito, tentando e matando a vida do seu irmão, não pôde chamá-lo e dizer: meu filho, que loucura você fez. O que é isso que você fez? Mas não, é o filho distante. É o filho que, já que ele é desse jeito, deixa ele lá, eu não quero vê-lo. Tinha a habilidade, irmãos, de poder fazer acordo, certamente naquele tempo, de expansão do reino. Mas
nós percebemos na trajetória de Davi um adorador em potencial. Não apenas porque tangia a harpa, mas porque ele reconhecia, inclusive os salmos de Davi, de contrição, como o Salmo 51. E, irmãos, essa poesia de Davi não nasceu no gabinete. Não nasceu ele sentando e disse, vou escrever aqui um poema, tal, para ser publicado. Não. Nasceu da experiência, nasceu do dia a dia. As melhores orações suas, os melhores louvores que você vai entoar, serão os louvores quando você estiver passando por algo prático, real, e principalmente por uma luta, por uma dificuldade. São os melhores louvores, e tem louvor ruim, pastor? Não, estou dizendo melhores porque eles virão, não talvez com o cantar só apenas, mas o cantar com aquele momento que envolve a gente, do que aquilo que a gente está cantando é real, de fato, plenamente real para nós, e nós estamos vivenciando aquilo. Porque muitas vezes nós cantamos fé, mas quando nos é exigido fé, a gente fica titubeando. Cantamos esperança, quando nos é exigido esperança, nós ficamos assim, olhando de cá. Nós cantamos sobre amor cristão, e quando nos é exigido amor, nós às vezes ficamos olhando e vendo, vou ver a quem amar, vou escolher. Um adorador. Peça que seu filho seja um adorador. Salmo 51, como nós citamos, salmo lindo. Quando ele percebe que ele pecou e isso nasceu daquele reconhecimento, e o Espírito de Deus estava acusando, porque ele disse que enquanto ele calou o seu pecado, escondeu, a mão de Deus pesava sobre ele, e os ossos dele doíam. É um tipo de reumatismo espiritual que crente sofre quando não quer reconhecer ou não quer se arrepender. E Davi adora. Ele, inclusive, tem vários textos que o seu salmo, os salmos de Davi, são canções até hoje para os judeus. Então, peça que seu filho seja um adorador de Deus. Adore a Deus como Davi. Mas nós vamos adiante, irmãos. E aí nós vamos chegar a Maria. A Maria. Tinham outras mulheres, mas Maria, inclusive em outro tempo, eu fiz citação aqui, que nos admira, às vezes, os dois extremos que nós colocamos Maria, mãe de Jesus. Não é? No cristianismo. Uns Maria demais, outros Maria de menos. Maria demais porque querem colocá-la numa posição que não é dela. Por mais que foi uma mulher esplendorosa, excepcional, maravilhosa. Mas ela não é medianeira e não é corredentora. Ela não pode salvar. Para quem é médico aqui, ou da área de saúde, ou qualquer outra área, a nossa mãe, por mais que tenhamos o DNA dela, ela não tem o poder de fazer o que você faz na sua profissão. Assim como mãe de Jesus, ela foi instrumento de Deus para trazer Jesus, mas ela, biblicamente falando, ela não tem o poder de salvar. Inclusive, esse é um ponto que nós precisamos deixar claro. Porque se existe uma diferença grande dentro do cristianismo, entre católicos, romanos e evangélicos, esse é um cerne. Esse é um aspecto. Agora, eu entendo particularmente que Maria está no centro do culto católico romano. Você que é católico, que me acompanha, tenho pleno entendimento disso. Mas não nos autoriza a dizer que ela é corredentora. Mas o outro extremo é nem termos uma classe, quem sabe, de EBD, como eu já falei aqui, com o nome Maria. Nós temos classe Esté, classe Dorcas, classe Barnabé, classe Paulo, não é?
Mas uma classe Maria, eu não sei se você já viu em igreja, eu mesmo nunca vi, irmãos. Maria, uma classe Maria. Maria, voltando para Maria, mãe de Jesus, porque parece que é assim, o outro extremo é Maria de menos. É claro que nós respeitamos, e como respeitamos, mas não adoramos. E nem sequer veneramos Maria. Porque é interessante que ela, diante do comissionamento para servir, e para se colocar como mãe de Jesus, mãe do Redentor, ela diz, cumpre-se em mim, não é? Cumpra-se em mim a tua vontade. E lá no Magnificat, que é um cântico que ela fez, ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu Salvador. Maria tinha um Salvador. Por isso que, se tinha um Salvador, não pode salvar. Mas a Maria de menos, porque essa mulher, irmãos, ela vai se submeter, como nós sabemos, e aqui eu quero ser mais breve, porque a história é conhecida por todos nós. Se coloca numa posição que estava sujeita, inclusive, à morte. Porque como ela pode aparecer grávida se não tinha ainda contraído as núpcias, embora já prometida em casamento? E toda aquela trajetória de que foi coisa de Deus mesmo, de poder falar a José, porque você imagina Maria falando. Diz, olha, um anjo me apareceu, disse que eu vou receber o Redentor e tudo. E José, assim, homem íntegro, olhando para ela, tomou conhecimento, é claro, o texto diz que não queria mal dela, e teve que ter uma intervenção divina, porque eu não sei por quanto tempo ele estaria nessa posição. Com essa concepção de não submetê-la ao apedrejamento, que era a morte por uma mulher que era tida como adúltera, ou naquele contexto. E por isso que houve intervenção de Deus de aparecer a José. Mas, irmãos, Maria submete-se à vontade de Deus. Peça que seu filho e a sua filha sejam submissos à vontade de Deus, como Maria foi. Cumpra-se em mim aquilo que o Senhor está desejando fazer. Eu estou aqui submissa. E nós entendemos, irmãos, que ela de fato cumpriu missão de mãe, porque, irmãos, que coisa. Se você tem um filho, ou tem mais de um, e às vezes você diz assim, meu pai, misericórdia de mim, para cuidar, educar, e eu quero dizer para as mães que isso é tarefa muito materna, porque pai, na nossa cultura, né, é claro que existem exceções, porque tem hoje pai que faz função de mãe também, né, vai juntando, fazendo tudo. Família hoje, infelizmente, desagregada, os conceitos mudados para a sociedade, mas é tarefa da mãe cuidar. A mãe cuida de forma diferencial. Só a mãe, diante de uma enfermidade de um filho, não é que o pai não passe, não, passa. Temos pais aqui, se nós formos ouvir testemunhos de vocês, nós vamos ver pai que vararam noites aqui. Quem sabe até perto, ali só calado, né? Porque um geralmente é mais calado, né? Mais fechado e fica ali dando um de durão, mas doido para chorar, né? Porque o filho está doente, o filho está hospitalizado. Mas a mãe fica e vara noites adentro. É o coração materno, irmãos. E não tem como explicar esse negócio. Só vocês mesmos que experimentam e passam. Tem mães que submetem de fato de que ela possa perder para dar ao filho melhor. Nesses relatos de coisas que a gente vai lendo de literaturas que nos chegam às mãos de cunho evangélico, um desses pastores que escrevem as nossas revistas, ele disse, eu depois vim perceber porque é que minha mãe só comia as partes do frango com os ossos. Muitas vezes você diz, pastor, mas eu gosto demais daquela partezinha que tem né? Mas isso não era uma opção para ela. Pode ser opção para você, mas para ela não. Era questão de ver
e de dar o melhor para o filho, a parte melhor. Isso parte de um coração de mãe, parte de um coração de pai, claro. Mas hoje você, pai, pode ficar quieto, que é sobre mãe que hoje a gente está dizendo aqui. Essa submissão, muitas vezes, em poder, se pudesse, fosse, possível, aliás, fosse, dar vida pelo filho. Dar vida pelo filho. Submissão, peça que o seu filho tenha a submissão de Maria. Peça. E eu encerro, irmãos, para que esse sermão ele deveria ser aqui de uma seleção, porque um dia perguntaram um tempo, em vez por outra pergunta, qual é a seleção dos seus sonhos, o time dos seus sonhos? A gente podia trazer aqui 11, né? Mas não é o objetivo. A gente deve terminar com Jesus. Jesus. Se você interroga, mas Jesus não é Deus, pastor? Jesus é Deus, plenamente Deus e plenamente homem. Sofreu todas as dores e submeteu-se à tentação que eu e você, nós submetemos. Por isso trago o nome dele. Por isso ele sabe o que nós passamos. Peça a seu filho, a sua filha, aos seus filhos, que amem como Jesus. Que amem como Jesus. Nós poderíamos trazer outros atributos de Cristo, mas o amor de Jesus, irmãos, é diferencial. Único, aliás. Diferencial não, único. Em João, no Evangelho de João, tem uma expressão linda. E tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. E tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Ou seja, e tendo amado aqueles que eram seus, amou-os até o fim. Jesus, expressão plena do amor. Peça que o seu filho e a sua filha amem como Jesus. Não esse amor dentro do âmbito humano, irmãos. Esse amor aqui, dentro dessa ótica humana, ele é um amor que é reconhecível, é importante, mas ele tem limites. Quando eu falo que devemos ter o amor de Cristo, é um amor que vence as barreiras, que vence os obstáculos, que está além daquilo que eu possa ver. E aí, só Jesus mesmo para ser o nosso tipo, o nosso padrão, para que nós possamos olhar e dizer, nós devemos, precisamos amar como Jesus amou. Nós precisamos. Que queres, mulher? Que queres, mãe? Aqui foram apenas algumas sugestões. Além dessas, ainda hoje, quem sabe agora ou mais tarde, não perca a oportunidade de você pedir ao Senhor. Porque, repito, Ele está acessível. Se aproxime dEle, adore e peça. Dentro da vontade dEle, porque eu não tenho dúvida, que quando fazemos pedidos alinhados com a vontade de Deus, a palavra de Deus diz que Ele nos ouve. Que queres? Que queres, mãe? Coloque diante de Jesus, ainda hoje, ou recoloque, ainda hoje, aqueles pedidos que estão aí no seu coração em relação ao seu filho. Amém? Vamos orar? Você quer pedir agora? Para que deixar para depois o que a gente pode fazer agora, né? Ou colocar diante de Deus? Parece que eu já estou ouvindo algumas mães aqui que a gente conhece muito de perto, pedindo, eu peço pelo meu filho por causa disso, disso e disso. Peço pela minha filha por causa disso. Mas existem valores outros que nós precisamos pedir ao Senhor. Senhor, que meu filho seja íntegro, que meu filho seja honesto, que meu filho tenha um bom casamento com alguém que o respeite, a respeite e ame, que meu filho tenha bom êxito nos seus negócios, que meu filho tenha sucesso nos empreendimentos, que o meu filho ame ao Senhor de coração,
Enfim, peça ao Senhor agora, em nome de Jesus. Senhor Deus bendito, exaltado é teu nome nessa manhã. Enquanto nós oramos, como família e mães oram, pedindo agora, orações têm chegado agora ao trono da graça e sabemos que o Senhor aqui está. O Senhor está acessível aqui no nosso meio. Passeia no meio de nós agora, nos corredores dessas alas. Orações têm chegado à tua presença, Pai, pedindo por um filho e por uma filha. Quem sabe aquele filho e filha até problemático, pensando que a vida é um jogo de brincadeiras. Senhor, ouve a oração dessa mãe. Ouve a oração dessa mãe. Nós rendemos a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, porque o Senhor continua acessível. O véu foi rasgado e hoje nós podemos nos aproximar de Ti. Louvado seja o Teu nome, porque não existe mediador a não ser o Senhor para nos chegarmos a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Essa é a nossa oração, Pai, e os nossos pedidos, e nós os fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.